Hoje eu vou falar sobre o trabalho Potencialidades da Reunião de Equipe no Território, um relato de experiência de uma residente de Medicina de Família e Comunidade no Rio de Janeiro. Eu me chamo Jéssica, eu sou médica de família e comunidade, formada pela UERJ em 2023 e atualmente estou como R3 no terceiro ano opcional de MFC pela UERJ também. Esse trabalho que eu vou falar para vocês, ele aconteceu durante o meu R2. A reunião de equipe ela é um elemento fundamental para o desenvolvimento dos atributos da estratégia de saúde da família. O momento da reunião de equipe ele é um momento indispensável para o planejamento e para a construção das estratégias, tanto a nível local como a nível de equipe. Bem, no caso do Rio de Janeiro, as reuniões de equipe elas não têm nenhuma conformação oficial, mas na maioria das clínicas ela acontece de forma semanal em um turno específico e protegido dentro da clínica com os profissionais da equipe. É intrigante observar que esse formato de reunião de equipe ele não versa com um dos principais atributos do SUS, que é a participação popular. Desse ponto de vista, percebemos que esse formato de reunião de equipe ele não contempla o conceito de saúde ampliado, que inclui os sujeitos, as pessoas, as famílias, as comunidades, nas deliberações e planejamentos das ações voltadas para elas mesmas. E que é tudo isso que eu falei, o objetivo desse trabalho vai se relatar a minha experiência no R2 como residente, sobre a realização de reuniões de equipe no território, junto com a equipe de profissionais da saúde e os usuários. O método desse trabalho é um relato de experiência que vai focar na minha visão como residente e na visão dos profissionais da equipe. Bom, agora contextualizando um pouco da minha experiência. Essa reunião de equipe ela aconteceu dentro de uma equipe de estratégia de saúde da família no município do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel. Era uma equipe de residência com aproximadamente 4.000 cadastrados. Além disso, também era uma equipe de comunidade. Então, assim, o que nos motivou a pensar nessas reuniões de equipe fora da clínica e com a participação dos usuários foi que, constantemente, no acolhimento, as ACS, as agentes comunitárias de saúde, percebiam os pacientes muito reativos, porque eles não entendiam o funcionamento da clínica, o funcionamento da estratégia de saúde da família, quais eram os atributos da atenção primária. E, apesar dos nossos incansáveis esforços de repetir essas informações, percebemos que eles estavam sempre perguntando as mesmas coisas e sem entender o que significava linha de cuidado, tinham sempre as mesmas dúvidas. Foi aí que surgiu, então, uma proposta de criar um momento de diálogo com a equipe e com os pacientes. E nós entendemos que nós precisaríamos levar a nossa reunião de equipe para o território, para que fosse acessível para eles e que fosse um espaço que eles pudessem tirar dúvidas, opinar e até fazer sugestões. Começamos a pensar e desenhar o modelo dessa reunião. Então, imaginamos acessar alguns equipamentos sociais que poderiam nos ajudar, principalmente com o espaço físico. Então, conseguimos o espaço tanto da Associação dos Moradores como de uma igreja evangélica que nos cedeu o salão. E nos organizamos para fazer a divulgação. No nosso primeiro encontro, nós não tivemos nenhum paciente. E nós precisamos repensar a nossa estratégia de divulgação, que nós tínhamos feito através de panfletos, entregando aos pacientes, o acolhimento nas consultas. Repensamos e não desistimos da ideia, pois entendemos que era uma coisa nova para eles e que eles não estavam acostumados a ter uma reunião de equipe no território onde eles poderiam participar. E aí foi que veio o nosso segundo encontro. Nós resolvemos mudar a estratégia de comunicação. E criamos alguns áudios com a voz dos próprios profissionais da saúde, voz semelhante, convidando eles a participar desse momento, explicando o que era. E aí, nesse segundo encontro, nós tivemos um coro maior de 11 pacientes que participaram. Nós podemos discutir sobre o que era saúde para eles, o que era SUS, o que era estratégia de saúde da família. Eles tiraram muitas dúvidas sobre o que era demanda espontânea, sobre o que era agendamento, por que as linhas de cuidado eram prioridade. Eles puderam também entender que na equipe existia uma enfermeira de família, qual era o trabalho da enfermeira de família, como ela poderia ajudar, e consultas elas poderiam fazer. E foi um momento bastante gratificante de tirar muitas dúvidas. Nós levamos alguns materiais feitos à cartolina para explicar para eles também um pouco sobre o histórico do SUS e como é que foi construída a estratégia de saúde da família. Diante desse sucesso e da adesão dos pacientes nesse segundo encontro, nós criamos o terceiro encontro. Planejamos uma atividade para a construção de uma árvore de problemas da comunidade. Então, os pacientes foram convidados a discutir quais eram os problemas que eles viam na comunidade. Inicialmente, nós pensamos em fazer uma reunião sobre os problemas, uma segunda reunião para eles pensarem sobre as soluções. Porém, no desenrolar dessa reunião, eles mesmos já começaram a dar ideias sobre o que poderia ser feito. E dentre todos os problemas que eles elencaram, o lixo foi o principal deles. Surgiram alguns outros, como tráfico, doenças, escadarias, barulho, tiroteio, falta de educação. Mas a gente percebeu que o lixo foi a questão que apareceu de forma mais insistente. E nós decidimos nos debruçar sobre esse problema, entender as causas. Por que ele estava acontecendo, como é que se organizava a questão da limpeza na comunidade. E aí saímos de lá até com algumas ideias e alguns encaminhamentos de reuniões com a Colub, a de limpeza urbana do Rio de Janeiro. No mês seguinte, fizemos a nossa quarta reunião de equipe no território. E essa foi a que nós tivemos o nosso maior colo. Nessa reunião, nós planejamos fazer uma atividade onde a gente colocou várias perguntas disparadoras na caixa, colocamos uma música, e os pacientes iam tirando essas perguntas e iam respondendo de acordo com o conhecimento deles. Algumas dessas perguntas eram sobre qual o papel do médico de família, o que era uma reunião de equipe, qual a importância da participação popular, o que era equidade. E esse encontro nos chamou bastante atenção, porque os pacientes começaram a entender e a se interessar por outros espaços de participação popular, como o colegiado gestor da clínica. Atualmente, as reuniões de equipe continuam acontecendo no território e a gente entende que esse é um processo de informação que precisa ser sistemático. Então, em algumas reuniões já temos mais pacientes, menos pacientes, mas hoje, diante da nossa visão, diante da visão da equipe, a gente entende que a nossa comunicação melhorou muito. Os pacientes conseguem entender melhor os fluxos, os horários, quando devem procurar receita, quando devem buscar agendamento, que atendimentos devem ser feitos na atenção primária, que atendimentos não são para atenção primária. Então, nós percebemos que depois das reuniões, a nossa comunicação com a população melhorou bastante.
entendemos que a reunião de equipe no território é uma força muito potente. É um espaço que nós construímos de diálogo dos profissionais de saúde com os usuários, que organiza as prioridades de saúde de forma democrática e participativa. É isso, espero que tenham gostado. Fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.